E em estúdio recebemos a partir de agora a deputada federal pelo PP, Margarete Coelho. Boa tarde, deputada, seja muito bem-vinda. Muito boa tarde, muito obrigada. Nós acompanhamos aqui, antes da nossa entrevista, uma matéria falando sobre previdência privada. Como que a senhora tem acompanhado em Brasília as discussões acerca da reforma da previdência pública? Bom, nós temos discutido, já votamos, né, a primeira votação já, e, bom, acompanhamos todo esse debate, ouvimos, foi bastante sofrido esse período de votar a Previdência. No nosso caso, no caso do meu partido, o Partido Progressista e os partidos de centro, nós votamos a Previdência com uma série de restrições, com uma série de votos, inclusive contrário. Eu digo sempre que nós não votamos a Previdência do governo Bolsonaro. Nós votamos a Previdência da Câmara, né? Com regras de transição menos agressivas, nós retiramos os trabalhadores rurais, nós tiramos aqueles idosos, né, que são pensionistas, né, do sistema, né, de previdência, retiramos pessoas que convivem com necessidades especiais, viúvas que são pensionistas, retiramos professores, retiramos militares, trabalhamos por regras mais justas para as mulheres, enfim, nós fizemos todo um trabalho. Eu votei não a 6 pontos vitais da Previdência, que fez com que ela fique menos agressiva, um pouco mais humana. Mas, da minha parte, essa contribuição, ela foi melhor do que dizer não. Votar não e a Previdência passar como de fato tem passado, porque ela é necessária. Precisamos fazer ajustes na Previdência, a fim de que ela possa ter sustentabilidade. Não adianta nós votarmos não contra tudo que se propuser de reforma na Previdência e daqui a 10 anos nós não termos Previdência e o Estado inviabilizado, sem poder pagar folha de pagamento, sem poder pagar folha de pessoal e sem poder investir nada porque está comprometido com a Previdência. Então, não foi fácil, foi difícil, foi doloroso, foi complicado, né? Mas, enfim, fizemos o melhor que nós podíamos fazer na Câmara. A senhora acredita em modificações do projeto na ida ao Senado? Do que eu tenho ouvido de modificação no Senado, mais referente à questão de inclusão dos estados e municípios. A senhora defende? Eu acho interessante, sim, acho importante para que nós tenhamos regras parecidas. Mas reconheço também que cada estado, cada município tem suas necessidades, tem suas peculiaridades. Então, fazer uma modelagem perfeita, fazer uma customização nessa legislação, a fim de que tenha regras master, né, vigas mestras de previdência, né, unificados, né, verticalizados, mas também atenda às peculiaridades de cada estado e de cada município. Deputada, nos bastidores nós conversávamos, eu também já toquei neste assunto aqui com a Arimateia Azevedo, de que logo após a votação sobre a reforma da Previdência, a senhora e a deputada Iracema Portela sofreram vários ataques nas redes sociais. Como é que a senhora se posiciona acerca desses ataques? Lembrando que muitos perfis que lhe atacaram e atacaram o deputado Iracema eram perfis falsos ou perfis que não eram do estado do Piauí. Como é que a senhora vê este tipo de violência gratuita nas redes sociais? Nós estamos vivendo um momento muito complicado, em que as pessoas ouvem muito pouco e falam muito. Todo mundo elege nas redes sociais um inimigo e passam a atacar este inimigo. Não é suficiente derrotar este inimigo, tem que desmoralizar, tem que exterminar este inimigo. Então isso é preocupante, principalmente nas falas do presidente, que cada vez acirra mais, né, cada declaração dele, que acirra esses ânimos, isso piora a questão da convivência na sociedade. Eu respeito quem discorde de mim e estou sempre aberta a debater e a explicar e a justificar cada voto meu. Eu não tenho dificuldades para isso, nenhuma dificuldade. Agora, esse ataque gratuito, esse ataque rasteiro, esse ataque essa crítica insincera, porque, por exemplo, todo mundo sabe o que eu votei, né? Então, o professor dizer, olha, você votou contra os professores, sabendo que a gente não votou contra os professores. Militares, sabendo que a gente votou. Você votou contra os mais pobres. Nós tiramos o BPC, nós tiramos os trabalhadores rurais, né? Enfim, mas entendo que as pessoas, que ninguém queira ceder qualquer parcela de direito conquistado. É muito complexo. Mas eu tenho a certeza, a convicção de que nunca, em nenhum momento da minha campanha, eu disse que não votaria a reforma da Previdência, até porque havia uma posição
firme do meu partido nesse sentido, e depois porque eu conheço muito bem a Previdência. Quando eu era vice-governadora do estado do Piauí, eu coordenei um grupo de trabalho que estudou e analisou a nossa Previdência. E eu sei que daqui a 3 anos, 4 anos, nós vamos ter mais aposentados do que pessoas na ativa. Então, como é que isso vai equilibrar? Como é que essa balança vai equilibrar? Né? De toda forma, nós teríamos que fazer reformas, ajustes, para que a Previdência pudesse ser sustentável, para que daqui a 5, 6 anos ela não esteja deixando na mão todos que contribuíram e que confiaram em uma aposentadoria. Deputada, outro assunto que vai ser discutido agora em Brasília, no retorno do recesso parlamentar, é o pacote anticrime. A senhora está bem ligada a esse assunto. Que pontos a senhora gostaria de destacar acerca deste tema que são importantes para a nossa sociedade saber? Olha, o pacote ele é extremamente extenso e ele mexe em muitos pontos de gravíssima importância, não só para o sistema jurídico como um todo, para o sistema de percepção penal, como também para o dia a dia dos cidadãos. O primeiro ponto é a questão da prisão em segunda instância, né? Hoje o que a Constituição diz é que alguém só é preso ou privado dos seus bens depois do trânsito em julgado da decisão, da sentença condenatória. Né? Pelo pacote, o interesse de que já no primeiro recurso, né, a pessoa já seja condenada. A questão do perdimento de bens de pessoas envolvidas com crime organizado, com milícias, aqueles que nós chamamos de lobo solitário, que são aqueles grandes fraudadores que atuam individualmente, né, eles perderem os bens, todos os bens, né, para o Estado, né, ainda em segunda instância. Nós temos a questão também da excludente de ilicitude, a possibilidade de alguém que seja surpreendido, ou que num medo incontrolável, ou numa situação em que, vamos dizer, emocionalmente abalado, para usar umas palavras que os cidadãos entendam melhor, né? Que ele possa ser, inclusive, não ser penalizado. Então, imagine alguém que tomado de violenta emoção. O que seria alguém tomado de violenta emoção? No machismo que nós vivemos hoje no Brasil, o namorado encontrar a namorada com outro, tomado de violenta emoção, mata. O juiz pode diminuir a pena dele até a metade ou nem aplicar. Um policial, né, que é tomado de surpresa por um bandido, ou ele confunde e mata. E reage, né? E reage. Não, ele também pode não ser penalizado, nem responder a processo. Então, são questões muito graves que nós precisamos discutir e levar isso muito a sério. Com certeza. Agora falando um pouquinho sobre o nosso sul do estado do Piauí, a senhora que tem raízes lá em São Raimundo Nonato, o que a senhora pode me falar sobre esses 2 pontos? Ópera da Capivara e sobre o turismo sendo reforçado lá na sua região. A senhora está feliz com essas notícias? Muito feliz, muito esperançosa. Nós recebemos o ministro do turismo lá. Eu gosto de dizer que o ministro do turismo é o nosso ministro, é o ministro que nos interessa trabalhar, né? Porque nós temos pontos turísticos que nenhum lugar do mundo tem, como a nossa... A Pedra Furada, o museu, né? A Pedra Furada do museu, mas principalmente todo o complexo, né? Vou falar todo o complexo porque nós temos 2.000 sítios arqueológicos. Nós temos 400 sítios arqueológicos abertos à visitação. Então, nós temos um turismo diferenciado, um turismo cultural. E me entusiasmou muito esse projeto do ministro, esse projeto do Ministério do Turismo, de privilegiar cidades que são patrimônio cultural da humanidade. Nós temos o 6º patrimônio cultural da humanidade mais impressionante em termos arqueológicos. Na América só tem Machu Picchu, no Peru. Né? E Serra da Capivara. Então, isso me deixou cheia de esperança. Nós acompanhamos o ministro, mostramos ele assim, o que deu para mostrar. Foi um dia, eu digo, um dia de campo, porque nós chegamos lá às 8 da manhã, ficamos até às 8 da noite. Levamos o ministro para conversar com a professora Niede Guidon, conversar com o Henrique Boedá, que é o chefe da missão franco-brasileira que está lá agora. Visitamos o aeroporto, visitamos aqueles sítios mais impressionantes para que ele conhecesse, né, de perto o parque.
E ele ficou impressionado com o que nós temos ali. Nós temos 2 museus, nós temos um conteúdo paisagístico belíssimo, nós temos 2.000 inscrições rupestres e, enfim, um aeroporto maravilhoso. E as cidades no entorno se preparando para receber turismo. O que nós queremos? Sentar com a iniciativa privada, principalmente do setor hoteleiro e do setor de transportes, e fazer um acordo para que a gente hoje não fique nessa queda de braço. Não temos hotéis porque não temos aeroporto funcionando. Não temos aeroporto funcionando porque não temos hotel. Jogando a batata quente um para o outro. Para lá, um para o outro. Deputada, muito obrigado pela sua participação, mas antes... Não falamos da ópera. Da ópera, isso, verdade. Foi linda, maravilhosa, o Ato Carcará. Apresentando as tradições nordestinas com muito bom gosto, com muita sofisticação, com artistas do Circo de Soleil, com cantores muito de renome nacional. Foi muito lindo, muito lindo. Mas antes de encerrar a nossa entrevista no Zangue Comigo Não, quero lhe fazer uma pergunta, porque apesar de não estarmos ainda no período eleitoral, mas as pessoas gostam muito de falar de política e seu nome tem se destacado, é claro, por toda essa questão de simpatia que a senhora tem com o povo, como uma das possíveis candidatas à Prefeitura Municipal de Teresina. Está dentro dos seus planos? A senhora tem esse desejo de disputar uma eleição para a Prefeitura da capital? Olha, eu vou ser muito franca na minha resposta. Estou muito feliz com o meu mandato de deputada federal. Acho que nós temos conseguido espaço para o mandato, espaço de participação mesmo do debate nacional. Hoje nós coordenamos o pacote anticrime, que é a segunda matéria de maior importância na casa. Nós temos sou membro da CCJ, por onde passam todos os debates que estão na Câmara. Temos conseguido um certo protagonismo. E estou muito feliz, muito agradecida por isso. Mas não posso deixar de reconhecer que Teresina foi extremamente importante na minha eleição. Eu fui a 3ª mais bem votada de Teresina. E isso me dá uma responsabilidade muito grande sobre o município. Então, eu estou à disposição do meu partido, eu estou à disposição da cidadania. Mas dizer que eu estou pleiteando, que eu estou me colocando, eu não diria. Mas eu digo que eu estou sempre à disposição. Uma mulher faria diferença no Palácio da Cidade? Faria uma enorme diferença. Porque quando uma mulher chega na política, ela muda a política. Né? Nós temos uma outra forma de ver a política, uma forma mais fraterna, uma forma mais solidária, mais participativa, mais preocupada com os interesses sociais, com o desenvolvimento social. Muito obrigado, deputada. Boa tarde para a senhora e volte sempre. Muito obrigada a você e muito obrigada pelo convite também.